Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o sexto ano nós vamos falar um pouquinho sobre lutas. Mas hoje nós vamos dar um pouquinho mais de ênfase na capoeira e na uca-uca, né? Será que vocês já conheciam essa luta, né? Já ouviram falar alguma vez? Então hoje a gente vai falar um pouco dessas duas modalidades e falar um pouco sobre o seu aspecto histórico, como que elas são praticadas e tudo mais. Então a gente vai começar agora falando um pouquinho sobre a capoeira, né? O que é a capoeira? De onde surgiu? Existem tipos de capoeira? Vamos lá. O que é capoeira? Para começar, é preciso entender o que é capoeira e qual sua importância para a nossa cultura. Além de uma arte marcial puramente brasileira, a capoeira também consiste em uma expressão cultural que envolve música, dança e também movimentos esportivos. Nesse contexto, ainda é importante ressaltar que a roda de capoeira foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Continuando, capoeira Angola ou capoeira regional, né? O que são? A capoeira Angola e a regional são tipos de lutas que possuem estilos e características diferentes, de acordo com a sua origem histórica. Nesse sentido, temos primeiro a capoeira Angola, que consiste na luta original criada pelos escravos. Os movimentos desse tipo de capoeira são muito parecidos com os que temos hoje em dia. Contudo, o que se distingue do estilo da capoeira regional é a malícia como a mandinga, né? Nesse caso, o jogador joga com malandragem. Então, como vocês puderam ver, a capoeira ela não existe somente de uma forma, né? Existem dois tipos de capoeira que a gente hoje utiliza mais atualmente a mesclagem das duas, mas que ela é um pouco mais parecida com a capoeira da Angola, né? E aí a gente vai ver um pouco mais sobre isso. O estilo de jogo da capoeira Angola incorpora em seu universo os seguintes componentes: ladainha, que consiste na música, obrigatoriamente toca um berimbau, deve cantar músicas no estilo de lamentação, mostrando o sofrimento dos negros na época da escravidão. Durante esse período não se batem palmas. Depois da ladainha vem os dois elementos, a chula, que consiste na música com palmas em si, e o corrido, que são músicas em que o orador faz a pergunta e o coro dá as respostas. E o estilo de capoeira regional. O estilo de capoeira regional foi introduzido pelo Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba. Isso aconteceu porque o mesmo percebeu que a capoeira Angola havia se degenerado, sendo apenas palco de exibições para pseudo-capoeiristas. Neste caso, ele considerava dessa forma, pois os mesmos não utilizavam todos os movimentos do jogo. Então, o mesmo criou regras que são consideradas bastante rígidas, né? Então, o que a gente pode levar dessa parte da capoeira, né? Vocês podem ver que tudo o que eles fazem dentro da roda de capoeira é historicamente e simbolicamente, né? Em relação aos escravos, né, escravidão. Então é muito interessante que depois vocês deem uma pesquisada, uma lida melhor sobre essa modalidade tão rica em cultura, né? E agora a gente vai falar sobre uma modalidade que ela não é muito comum, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar, que é a uca-uca. Mas de onde vem, né, a uca-uca? Vamos lá. No mundo todo, as artes marciais são associadas à cultura oriental. Lutadores ícones como Bruce Lee e Miyamoto Musashi, além dos famosos ninjas, né, comprovam essa regra. Porém, no início do século XXI, houve uma rápida popularização do UFC, né, Ultimate Fight Championship. Assim, vários lutadores ocidentais, principalmente no Brasil, ganharam fama internacional. Exemplos dessa nova fase das artes marciais são a família Gracie, pais do jiu-jitsu brasileiro, né? O Anderson Silva, o Antônio Rodrigo, o Minotauro e entre outros campeões. Mas o que isso tem a ver, né, com essa modalidade? Desconhecida entre grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior tradição é o uca-uca. Esse estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bacairi
e dos povos do Xingu, localizados no estado do Mato Grosso, né? O uka-uka é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada no ano de 1996, né? A luta é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, o homem-chefe é considerado o dono da luta, que vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários chamando-os pelos nomes. Então os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão. Então, eu dei uma lida agora para vocês entenderem melhor o que é o uka-uka, o que a gente fala em relação às lutas brasileiras. A gente vê alguns nomes, né, bem simbólicos, né, que grandes campeões que participaram das lutas brasileiras, mas a gente esquece de algumas lutas regionais, né? Então, essa luta que veio do Mato Grosso é o uka-uka e a gente pode ver uma semelhança dela, por exemplo, no início do jiu-jitsu. Quando os atletas do jiu-jitsu vão começar, normalmente eles começam do chão, de joelhos, ou em pé, mas normalmente é interessante quando eles começam do chão, se cumprimentam e tudo mais, que é muito semelhante ao que acontece no uka-uka, né? Então a gente vai ler um pouquinho mais sobre essa modalidade para vocês entenderem melhor. Fora de competições, o uka-uka é um ritual tradicional para testar a força dos jovens índios. Geralmente é feito após o Quarupi, ritual Xingu de homenagem aos mortos. No amanhecer do dia posterior do Guarupi, os campeões de cada tribo se enfrentam em competições de uka-uka. Após o combate entre adultos, grupos de jovens também se enfrentam para provar a sua virilidade, né? A arte marcial indígena é tão eficiente que em São Paulo vem sendo testada na formação de policiais militares. Outro campo que o uka-uka marca presença é no UFC. Um exemplo é que o lutador Anderson Silva, peso médio que foi até o Xingu para aprender com os indígenas que originaram a arte marcial. Então, quando a gente fala de UFC, né, a gente fala de MMA, que são as lutas mistas, né? E aí a gente pode ver que a gente pode mesclar várias lutas e a gente nunca iria imaginar que um lutador, por exemplo, como Anderson Silva, ele fosse até mesmo a aldeia para aprender essa outra modalidade, né? Então a gente vai continuar falando um pouco mais sobre ela. Silva recebeu explicações sobre as táticas utilizadas no combate e foi introduzido à luta de forma mais tradicional possível. Pintura especial no corpo, panos grossos para a proteção das articulações, pele de onça na cintura e um colar feito de placas de caramujos no pescoço. Os indígenas do Xingu revelaram ao lutador que possui um cinturão, que fica com o último campeão entre as lutas tribais, né? Silva participou de uma luta, mas não durou nem 15 segundos na arena. Lembra que quando a gente lembra do Anderson Silva, a gente sabe que a luta principal dele é em pé, né? Então a gente já viu que ele teve uma maior dificuldade quando ele foi testar essa nova luta, que é uma luta mais solo, mais chão, né? Mas é muito interessante para ele agregar dentro do currículo dele, né? Dentro do repertório motor dele. Então a gente pode ver que não somente o Anderson Silva, mas outros lutadores também podem pesquisar essas novas modalidades que não são tão novas assim, né? O uka-uka ele tem já 24 anos. E aí a gente pode ver que é uma luta muito, que agrega muito dentro do nosso currículo. Por quê? Porque é interessante que a gente conheça em amplitude geral várias modalidades, várias lutas, não somente aquelas mais populares que as televisões nos mostram, né? Então eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Foi bem fácil, bem explicativa, autoexplicativa no caso, né? Depois vocês pesquisem mais se existem outros lutadores que também aderiram a essa modalidade. E não esqueçam de pesquisar um pouco mais sobre a capoeira também. Falando em não esquecer,
Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais, todos os nossos conteúdos e atividades. E até a próxima aula!